Mas quando Deus chama Moisés, Moisés já não era mais nada disso. Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro. Olha só, eu já falei isso para você uma vez, né? Meu varão, meu amigo. Se tem uma coisa que nós temos vergonha é de viver à custa do nosso sogro, não é verdade? Pelo amor de Deus, viver com o meu sogro pagando minhas contas? Quer dizer, eu tirei a filha dele da casa dele e agora eu estou vivendo as contas dele, né? O homem tem essa coisa, né? Pode acontecer de uma fase ou na outra, a gente fica com uma dificuldade, o nosso sogro, que é um pai para a gente, nos ajuda, beleza. Agora a vida inteira. Ou seja, fazia 40 anos, que ele cuidava das ovelhas do sogro dele. O homem passou 40 anos trabalhando e não tinha ovelha dele ainda, Raul. A ovelha ainda era do sogro. Que empreendedor, né? Mas aí Deus acha lá Moisés. Moisés não estava nem no deserto. A palavra de Deus fala que Moisés estava de trás do deserto. Se o deserto é ruim, imagina atrás dele como é que está, né? Moisés estava de trás do deserto quando Deus acha Moisés. Ele falou, Moisés, eu vou lá libertar o povo e você vai lá. Quer dizer, não é uma opção para Moisés. Olha, Moisés, veja bem, estou com um projeto, eu quero convidar o irmão para participar. Não. É o seguinte, Moisés, eu vou lá libertar o povo e você vai lá. Não, Deus, mas não vou. Não, vai, Moisés, você vai. Não, mas eu sou pesado de língua. Moisés, eu dou um jeito nisso aí, vamos embora. Seu irmão vai falar para você. Mas como é que eu vou falar lá, Moisés? Pega o pedaço de madeira aí, pega o cajado na sua mão. Joga ele no chão, vira uma serpente. Pega ele pela ponta, volta de novo. Então, tá vendo? Você vai operar dessa maneira aí. E você para Faraó vai ser Deus. Deus chama a atenção de Faraó através de tudo que ele faz aquilo por Moisés. E Moisés vira essa grande figura. Essa figura extraordinária que a gente conhece, que a gente tem essa honra e consideração por Moisés. Mas é muito importante que nós percebamos aonde Deus achou Moisés. Antes de reconhecer a grandeza que Moisés se tornou, reconheça o grande trabalho de Deus no molde de Moisés. Ajudando Moisés, levantando Moisés, trabalhando na vida de Moisés em cada um dos aspectos. Agora a palavra de Deus vem no primeiro livro de Josué falando o seguinte, olha, Josué é o seguinte, Moisés, meu servo, lembra dele? Morreu. Acabou Moisés. Lembra o grande estadista? Lembra a grande figura do meio do povo? Lembra aquele que ninguém dava um passo sem falar com ele? Pois é, morreu. Acabou. Morreu. Toda aquela influência, todo aquele modelo morreu. Esse tempo passou. Deixa eu falar uma coisa para você. Chegou o tempo em que Deus não quer mais falar para você através de figuras de outras pessoas. Deus não quer usar mais exemplos fora do seu ambiente para que você olhe e admire. Deus quer falar com você. É você agora. Você, Josué, filho de Num. Quem que é Num? Não sei. Não era uma figura que tinha lá no meio do povo, mas não era tão importante. Aliás, o nome de Josué, eu falava isso na sexta-feira, não é Josué, é Oséias. É o próprio Moisés quem batiza Oséias para Josué. Você gostou dessa, né? É o próprio Moisés que batiza Oséias, Josué. Porque Oséias significa salvação. Mas Josué significa salvação que vem de Deus. O nome Josué é o mesmo nome que Jesus. A única diferença é que Josué está em hebraico e Jesus está em aramaico, Yeshua. Era o mesmo nome. A salvação que vem de Deus. E Moisés faz aquilo como um ato profético na vida do rapaz. Salvação. Ah, meu amigo, salvação quem tem? Só Deus. Salvação vem de Deus daqui para frente. E Josué vira essa figura, uma figura militar no meio do povo. Um homem de guerra. Mas aqui a Bíblia fala que ele era servidor de Moisés. Ele era mais um. Estava lá ajudando a mesa do chefe. Meu chefe, está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma água, meu chefe? Como é que está o senhor? O senhor está bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Josué, eu tenho um trabalho bom para você. Qual que é? Você vai lá com o povo de Israel e luta lá a guerra para a gente. Lá, vai lá na frente da batalha lá. Lidera o povo no meio da batalha. Quê? Os piores trabalhos. Os trabalhos mais difíceis da história do povo no deserto, quem fez foi Josué. Só coisa difícil de fazer. Você é um dos 12 espias. Aí foi lá espiar a terra. Só ele e Caleb eram a favor. Já pensou a raiva dos outros? 10 com ele?
E a raiva ainda aumentou depois quando Deus falou o seguinte, só vai você e Caleb entrar na terra, o resto vai morrer tudo. Já pensou a raiva do povo com Josué? Mas agora Josué permaneceu e nesse momento ele ouve a palavra de Deus falando assim, olha Josué, o Moisés morreu, agora é o seguinte, se disponha, se coloque pronto aí, porque você junto com o povo vai entrar na terra prometida. Parabéns, Josué, você foi premiado, né? E não era uma viagem para Osasco, viu? Era uma coisa extraordinária que Deus estava dando para aquele homem. Você foi premiado, você vai entrar na terra prometida. Você vai alcançar o prêmio pelo qual os seus pais saíram da terra. Lembra todo aquele alvoroço há 40 anos atrás, quando Deus te prometeu alguma coisa nessa terra e nesse lugar? Chegou o tempo. E não vai ser conforme você esperava, que o grande Moisés ia levar vocês. Não, Moisés morreu e quem vai entrar na terra é você. O tempo daquela grande figura que você tinha, que cada passo que você dava tinha que falar com ele, acabou aquele tempo, agora é você. Deus vai usar você. Deus vai levantar você para esse momento. Deus vai usar você para ser líder agora. Tem gente que fala assim, ai pastor, como é que eu vou ser líder na casa de Deus? Logo eu, que saí lá de Barbacena, em Minas Gerais, naquela cidade pequenininha. Logo eu, que morei tão longe, que fui uma pessoa tão... Por quê? Qual que é o problema? Por que Deus não pode usar você? Por que você tem que ser um impedimento tão grande para a mão de Deus? Ah, não, mas você mesmo não pode mesmo. Quem é que pode? A questão não está essa. A questão é que de vez em quando ele fala assim, não, é impossível que Deus me use. Como? Você então chegou, você é o limite de Deus então? Parabéns, meu amigo, você é poderoso, hein? E aquela, né? É aquela falsa modéstia, né? Porque isso não é modéstia de verdade. A humildade fala assim, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas a falsa modéstia fala assim, o Senhor diz uma coisa, mas eu acho que o que o Senhor falou não é verdade. Isso não é modéstia. Isso é ignorar o plano de Deus. Mas Deus agora chama Josué e fala assim, Josué, larga a mão, se dispõe e você vai entrar na terra com esse povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha o versículo 3. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. E a gente gosta disso, né? A gente sai pela rua pisando nas coisas, né? Olha, aqui é Deus, Deus vai me dar isso aqui. Você vê uma Lamborghini passando, você dá um pisão na roda dela assim, né? Entra na casa, pisa o pé, vai botando o pé em tudo, né? Deus falou que ia me dar quando eu colocasse a planta do pé. E a gente acha que é sempre coisa material. Quando Deus fala que Ele ia dar aquilo que a gente colocasse a planta do pé, Ele fala o seguinte, aonde você colocar a planta do seu pé, você me representa, você é a autoridade lá. A terra é do Senhor, não é? E a sua plenitude. Se você está vivendo o propósito de Deus, aonde você está, onde você pisa, você é a autoridade máxima lá. Você é a igreja do Deus vivo. A coluna e a firmeza da verdade. A gente quer as coisas, mas Deus está dando para a gente melhor do que as coisas. Deus está dando para a gente o poder que controla as coisas. O poder do universo que controla as coisas está na igreja e através da igreja. Quando eu falo assim, Josué, quando você colocar a planta do seu pé, eu dei para você, significa você ali representa a mim de maneira máxima. Você é meu representante ali. Porque você está ali por causa de mim. E aí ele fala o seguinte, só que tem limite. Você vai ser meu representante onde você pisar a planta do teu pé, só que tem limite. Quem não tem limite para esse poder é Deus, mas nós temos. Versículo de número 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio. Ou seja, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, você é minha autoridade ali. Do que passa dali não adianta colocar o pé. Do que passa do limite não adianta clamar autoridade para você. Quem tem é Deus. Mas é interessante também que Deus chama a atenção e fala, olha, desde o deserto até o Líbano e o grande rio, porque nisso de uma perspectiva também espiritual, fala de diferentes circunstâncias da vida. Porque a gente gosta de ter autoridade quando a gente está na beira do grande rio, né? Ah, que coisa boa. Jogar nossa vara lá no meio do rio, pegar um peixão desse tamanho, né? Aqueles peixão do Pantanal bonito, né? Coisa boa, né?
um pintado grandão assim, tal, que você segura na foto e tira, tal, é muito bom, né? Agora, ter autoridade no deserto a gente não gosta, não. Porque a gente não queria nem estar no deserto. Só que Deus está falando que Ele vai dar para a gente desde o deserto. Você vai ter o deserto também. É seu também, parabéns. Parabéns, viu? Tem uma passagem na Bíblia, lá no final de Josué, que fala sobre o assentamento do povo, né? E fala que tinha uma cidade que era muito complicada de conseguir. Estava na região de Caleb, que Caleb era o chefe lá. E ninguém conseguia o lugar. Ninguém conseguia Kiriat Ezer, uma cidade difícil. Por 3 vezes eles conquistaram a cidade e o pessoal de Kiriat Ezer tirou de volta a cidade. E aí Caleb falou assim, o seguinte, eu vou dar minha filha Ax em casamento para o homem que conseguir essa cidade. Vamos ver se aparece um varão, né? E tinha muita gente guerreira. Sabe quem conseguiu a cidade? O varão que a herdade dele era Negev. Negev era o lugar mais seco da terra. Era o lugar mais difícil que tinha, era Negev. Mas foi de lá que Deus suscitou o varão que conseguiu, de uma vez por todas, conquistar a cidade. Você acha que deserto é lugar ruim? Deserto é lugar de preparação. Se você entender a autoridade de Deus que há no meio do deserto, é um lugar de preparação de Deus para você e para a sua vida e para a sua família. Não reclame no deserto, aprenda no deserto. Não murmure no deserto. Levante um altar a Deus no meio do deserto. Use a autoridade que Deus te deu no meio do deserto para você caminhar e chegar até o Líbano, porque o Líbano é um lugar bom também. E a beira do grande rio, então, nem se fala. Mas tem mais ainda. Toda a terra dos heteus até o Mar Grande. Espera aí, a terra de quem? A terra não é minha? Não, é dos heteus. Só que a autoridade é sua. Você entende isso? Às vezes você chega numa casa para trabalhar, ou você está dirigindo o carro de alguém, ou você está fazendo um trabalho para outra pessoa, e o dono daquilo ali é outra pessoa. Pode ser, mas a autoridade é sua. Você pode até estar fazendo alguma coisa para alguém, mas a autoridade é sua. Quantos de nós já não passaram por isso? Você está em uma certa situação, e a pessoa está ouvindo o patrão, mas ela quer ouvir você. O patrão está falando, mas ele quer saber o que sai da sua boca, porque a autoridade é sua. Quem pode falar ali verdade que a pessoa vai sentir segurança é você. A terra é do heteu, mas a autoridade é sua. Deus te deu por posse. E ninguém pode resistir. Esse é o próximo versículo, justamente. O versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir. Porque a gente pensa assim, Senhor, estamos no deserto, estamos no Líbano, estamos no Mar Grande, mas como é que vai ser isso aí? Vai ter dia que vai ter deserto que sim, vai ter dia que ter deserto que não. Não, não. Todos os dias da tua vida, ninguém vai te resistir. Ninguém vai conseguir segurar aquilo que eu tenho para você. E aqui é a melhor coisa. Porque, mais uma vez, a gente está com aquela referência na cabeça, o grande Moisés. O grande líder, aquela pessoa que nós conhecemos, fala assim, Senhor, me faz como Billy Graham. Senhor, me faz como fulano de tal. Senhor, me faz como aquele grande empresário. Senhor, me faz um Donald Trump do real estate nesse país. E a gente fica falando aqueles grandes nomes, que para nós é uma referência, que para nós é uma coisa extraordinária. Certa vez eu falei para o nosso pastor e fui repreendido imediatamente. Eu falei, Senhor, pastor, é o seguinte, eu fico às vezes orando, pastor, e eu fico pensando, sabe, se eu tivesse 50% do ministério do fulano de tal, ele falou, para que isso, rapaz? Pede 100% do seu, por que você está pedindo 50% do outro? O outro precisa do 50% que ele tem, você vai tirar metade do que ele tem? Pede 100% do seu. Porque a gente tem a mania da referência, e a referência é boa, a referência não é ruim. Mas às vezes a referência se torna o todo. Se torna o ícone, se torna o intransponível. E agora Deus fala para Josué, Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Não tem diferença nenhuma. Lembra as coisas extraordinárias que Moisés fez? Então, fui eu que fiz, então vou fazer com você também. Lembra das grandes projetos que eu tive com a vida de Moisés? Eu tenho com a sua também. O grande Eliseu, ele teve uma ideia extraordinária. Ele falou assim, olha, o Elias é um cara muito bom. Para mim conseguir fazer as coisas que ele faz, é só com porção dobrada. Aí ele falou assim, olha, o que você quer então? Olha, quando você for, eu quero porção dobrada da sua parte. Aí tá bom, você pediu uma coisa difícil, né? Se você estiver comigo, a hora que eu for assentar o céu, Deus vai te conceder. Ele estava lá, Eliseu acompanhou Elias e tal, e na hora ficou com a capa, chorou e tal, mas Deus já começou a fazer milagre através da vida dele. Agora,
A hermenêutica bíblica, a interpretação bíblica vai dizer para a gente que Elias fez 7 milagres. Sabe quantos Eliseu fez? 14. Sabe o que Deus fala para a gente? Que com porção dobrada, você não consegue fazer metade porque o outro é melhor. Com porção dobrada é o dobro de coisa. Porque é Ele, é o Senhor quem está fazendo. Com o mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Ou seja, só depende de você se dedicar àquilo que Deus tem na sua vida e para você. Nunca dependeu de Moisés. Nunca dependeu da artimanha que Moisés tinha na cabeça. Sempre dependeu do plano de Deus para a sua vida hoje. Tome coragem como Josué e saiba que Deus quer fazer grandes coisas com você e através de você para a glória do nome de Jesus. Do mesmo jeito. Agora, pasme os senhores, o último milagre que Eliseu fez, ele já estava morto. Quando Eliseu morre, ele morre com 13 milagres. Mas aí trouxeram um jovem de uma guerra. E Eliseu estava lá enterrado. Abriram a mesma valeta que Eliseu estava enterrado e jogaram o jovem morto em cima dos ossos. O jovem voltou a viver. Sabe por quê? Porque enquanto tiver promessa de Deus, mesmo morto, você ainda continua sendo usado para Deus. É assim que Deus faz. E Ele prova a sua palavra que Ele é poderoso. E Ele demonstra através da sua palavra. Então agora Ele chama a atenção do companheiro aqui. Ser forte e corajoso. E mais uma vez pausa. Porque Ele está falando com um general. Ele está falando com um homem que a vida toda, a história dele era ser forte e corajoso. Eu não posso ser covarde. Eu não posso ser um cara que foge da briga. A única coisa que eu precisei de ser a vida inteira foi forte e corajoso. Mas até então, o único tipo de elemento do Josué para ser forte e corajoso é espada para fora, espada na barriga, espada fora da barriga, espada para cima. É só isso que ele sabia fazer. Era lutar, era guerra. Mas agora ele estava assumindo a posição do chefe. E a posição do chefe dele era bem diferente. Tem gente que não gosta de assumir posição nova. Tem gente que treme na base. Olha, agora Deus vai te dar uma nova... Não precisa não. E eu entendo. Porque parte disso até é a nossa humildade. Nossa humildade de perceber que nós não somos capazes. E até aí está tudo certo. Eu concordo com você. Porque quando eu olho no espelho todo dia, eu falo assim, rapaz, sério mesmo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai concluir isso? Às vezes eu estou em oração, Senhor, por que eu coloquei essa ideia na minha cabeça? E aí Deus fala para mim, não foi você que colocou a ideia na sua cabeça. Quem disse que foi você que colocou a ideia na sua cabeça? Você tá grandão, hein, rapaz? De vez em quando a gente se olha numa posição e fala assim, Senhor, não é possível. Não é porque a posição é grande, é porque a gente se sente pequeno. Mas o convite de Deus a Josué é assim, olha, ser forte e corajoso. Por quê? Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos seus pais. É o seguinte, eu tenho uma promessa para esse povo e para esse lugar. Eu tenho uma promessa de restauração a essas famílias. Eu tenho uma promessa de salvação a essa cidade. E você está aqui no lugar. Então, ser forte e corajoso, porque vai ser você. Se encha de coragem, porque é você. Se aprume no seu lugar, porque a chamada é sua. Porque a minha vontade é para que você faça isso. Porque o meu mandamento é que você cumpra isso. Você vai fazer porque eu jurei. E agora eu jurei e eu comprometi tudo que está na minha mão para que o juramento aconteça. De vez em quando eu falo isso. Olha para Jesus. Quem é Jesus no reino de Deus? É o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. É o próprio Deus. E aí João fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando deu o seu Filho até a morte de cruz. Aí a gente fica achando que Deus não vai nos comprometer nesse plano de salvação. Deus comprometeu o Filho dele. Deus entregou o próprio Filho para que as pessoas conhecessem a respeito de Deus. Você acha que Deus não vai usar você a esse nível? O pastor Phil Bogosh tem uma coisa, por favor, não fique escandalizado comigo, mas o pastor Phil Bogosh, ele fala o seguinte, que hoje em dia um cristão morrer de morte natural é um desperdício. Ele fala que todo crente hoje em dia tinha que ser mártir, porque tem muita gente para ganhar para Jesus. Esse exagero que
a gente pode achar nas palavras do pastor Phil Bogosha, é o exagero que a gente vê que homens como Josué encaram uma vida completamente diferente dos padrões sociais normais desse mundo para fazer cumprir o plano que Deus prometeu para a humanidade. Enquanto isso, são grandes homens. Têm a sua família sustentada, tem as suas coisas no lugar, mas o primeiro propósito, o primeiro plano, a primeira ideia é cumprir o plano de Deus na sua geração. É fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. É fazer com que a bandeira de Deus venha na frente de todas as outras coisas, para a glória do nome de Jesus. De maneira nenhuma, eu estou dizendo para você, eu já quis sair, e chegar na sua casa, vender todas as suas coisas, entrar num seminário de teologia e falar assim, olha, eu só saio daqui quando eu estiver pronto e agora eu vou viver nas cabanas da cidade de Los Angeles e vou sair por aí, que nem bicho grilo, pregando o evangelho. Não é nada disso que eu estou te falando. Continue com a sua rotina, mas troque a sua prioridade. Continue com as coisas que você está fazendo, mas troque a sua prioridade. Em vez da sua prioridade ser você, seja a prioridade daquilo que Deus te chamou para ser, para a glória do nome de Jesus, e pare de depender da palavra de outra pessoa para que você seja crente, para a glória do nome de Jesus. E aí agora ele repete no versículo 7, nós estamos terminando pela primeira vez. Tão somente ser forte e muito corajoso. Outras palavras, eu falei para você ser forte e corajoso, então não inventa mais. Ser forte e corajoso. Não precisa de inventar mais nada. Tem gente que fala assim, Senhor, eu tive uma ideia fantástica. Você sério que você conseguiu ter uma ideia que Deus ainda não pensou? Uau, rapaz. Tive uma ideia extraordinária, Deus. Olha, quem pensou nisso? Deus já deve ter pensado em algum momento. E se não escolheu essa ideia, é porque em algum lugar ia dar ruim. A palavra de Deus para Josué, Josué, não precisa inventar nada, filho. Só ser forte e corajoso. Não precisa fazer grandes coisas. E aqui, isso aqui fica bonito demais. Porque isso aqui, a gente quebra o fariseu e o liberal ao mesmo tempo. Quer ver? Então, somente ser forte e corajoso, para fazer segundo toda a palavra que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, tenha coragem para cumprir o que Deus pediu. Seja corajoso para cumprir o que Deus chamou você para cumprir. Quando a gente olha isso da palavra de Deus, é extraordinário também. Você olha para Noé. Noé foi chamado por Deus para fazer alguma coisa que nunca ninguém tinha feito porque aconteceu alguma coisa que nunca tinha acontecido. A palavra de Deus não fala de barco antes da história de Noé. E a palavra de Deus fala que não chovia. Então Deus chama Noé, que era um agricultor, e fala assim, Noé, para de plantar. Vem aqui comigo, deixa eu mostrar um negócio para você, filho. Olha, começa a construir um barco. Hã? Eu vou te dar a planta, fica tranquilo. Mas por que eu estou fazendo essa caixa aqui? Por que eu estou fazendo esse negócio? Porque vai chover. Chover? O que é chover? Vai cair água do céu. Não, não cai água do céu. Nunca caiu água do céu antes. Pois é, vai cair. E sabe o que Noé faz? Exatamente o que Deus pediu. Coragem e esforço. Valor. Porque por 120 anos ele ficou fazendo aquilo. Sendo zombado, sendo gritado, sendo rido pelas pessoas. E ele continuou fazendo. Agora, Noé não fez mais do que Deus pediu. Ele cumpriu o que Deus pediu. E é aqui que está exatamente a chave dessa continuação aqui. Olha, faz conforme a palavra que Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não faz nem mais nem menos. Porque aqui há dois problemas. Tem gente que Deus pede uma coisa, mas o que Deus pediu é muito complicado, né? Eu vou fazer um pouquinho, porque é o que a minha força dá agora. E aí depois a gente conversa. Como as coisas vão acontecendo, a gente vai se esforçando, ou então, né, Deus acha outra pessoa melhor para fazer, e aí eu fico de boa. Mas também tem o outro lado, né? Não, Deus me pediu isso, eu vou fazer tanto. Não, irmão. Deus não pediu para você fazer o tanto. Faz o que Deus pediu. Deus me pediu para fazer 3 dias de jejum, vou fazer 15. Porque eu sou... Não. Faz o que Deus pediu. Deus te pediu para pregar o evangelho para uma alma, prega para uma. Depois você se preocupa com a outra. Deus pediu para você fazer um culto doméstico na sua casa durante um dia na semana, faça um dia. Não tenta fazer a semana inteira. Agora, se Deus te pediu um dia, faça o dia que Ele te pediu.
Se Deus te pediu uma alma, entregue a palavra para aquela alma que Ele te pediu. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não tenta ser o santarrão do universo, mas também cumpre a sua palavra diante de Deus. Nem para a direita, nem para a esquerda. Para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, se você fizer o que Deus te mandou, você vai ser bem-sucedido. O Senhor Jesus falando, numa das suas parábolas, no capítulo 12 do livro de Lucas, ele fala o seguinte, olha, o homem, quando ele for construir uma torre, ele tem que saber se ele tem material suficiente para ele terminar aquela torre que ele for construir. Para que ele não começar a construir a torre e depois ele não conseguir terminar, e o povo passar na rua e falar, ih, rapaz, olha o cara aqui, ó, começou a construir, não tinha como rir da sua cara. A maioria dos problemas com os grandes projetos que nós fazemos é porque nós não temos condição de cumprir. E aí começa uma coisa e não termina. Aliás, by the way, varões de novo, vou segurar um pouquinho para vocês aqui. A maior frustração das nossas mulheres conosco é quando nós não cumprimos a nossa palavra dos projetos que nós tínhamos. Isso é uma frustração tremenda. Mas você falou que você ia fazer tal coisa. Ah, meu amor, mas não deu certo. Mas não deu certo porque alguma coisa te travou. Não deu certo porque você não calculou o quanto você precisava. É por isso que é importante que você pegue a palavra de Deus hoje e entenda que se Deus te pediu alguma coisa, faça o que Ele te pediu. Não invente. Não faça diferente. Não faça além. Faça o que Ele te pediu, porque assim você vai ser bem-sucedido. Versículo de número 8, e esse é o último versículo, a gente termina por aqui. Não cesses de falar deste livro da lei. O melhor assunto, irmão, para você conversar é Bíblia. Tem muito assunto legal por aí. Quando a gente senta junto para falar de política, é um negócio extraordinário. Como nós somos analista político bom, rapaz. Meu Deus do céu. É cada ideia para o Congresso Nacional que eu vou dizer para você. Eu não sei como você não é deputado ainda, companheiro. Você é o próximo Bolsonaro. Né? Não só vou dizer que você é o próximo Lula, porque ninguém quer ser, né? Mas você é uma pessoa extraordinária. Sua mente é uma mente cativante. Muito bem, parabéns. Mas e o livro da lei? E esse livro da lei? E os preceitos dessa palavra? E as concordâncias e princípios que ela dão para uma vida feliz, honesta e verdadeira? Conversa da Bíblia. Conversa das coisas que ela diz. Conversa das coisas que ela fala. Conversa das coisas que ela chama para você viver. O livro dessa lei. Mas antes, aqui diz aqui no ponto e vírgula, antes de falar da lei, antes de falar do livro, medita nele de dia e de noite. Porque você só vai conseguir falar de uma maneira que realmente faz a diferença quando ele estiver na sua mente. Quando ele fizer parte da sua vida. Quando ele fizer parte do contexto de tudo que existe em você. Antes, medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que tenhais cuidado, segundo tudo quanto nele está escrito. Quando você medita, começa a fazer parte da sua vida. As suas decisões são baseadas no que ela diz, no que ela fala. E aqui a gente termina. Então, se você meditar, se você falar da palavra de Deus, se você viver segundo o preceito de Deus, então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Aquela vez que Jesus foi fazer aquela travessia de barco, e ele falou assim, passemos para o outro lado para os seus discípulos. No meio da noite, a noite vira. Lembra a tempestade? E Jesus está dormindo. E aquilo é um assinte, é uma ofensa para os discípulos. Ah, não acredito, o homem está dormindo, rapaz. O barco está balançando aqui, o homem está quase virando para baixo e está roncando. Como é que pode dormir? E aí um dos discípulos acorda Jesus com uma pergunta assim, mas, sabe, tão ofensiva. Senhor, não te importa que pereçamos? Tipo assim, Senhor, você está nem aí não? Oxe, o que está acontecendo? O senhor não está vendo a nossa situação? O senhor não está enxergando, não? Como é que é isso aí? Não te importa que pereçamos? O senhor não se importa que a gente vai morrer? Mas Jesus tinha dado uma palavra lá atrás. Passemos para o outro lado. E quando ele falou passemos para o outro lado, significa o quê? Que nós vamos sair de um lado e vamos chegar no outro.
Ele já falou. Quando a gente vai um pouquinho para trás disso aí, a gente chega lá um dos pais do Senhor Jesus, o rei Davi. O rei Davi teve que fugir da cidade uma vez por conta da perseguição do seu filho, Absalão, lembra disso? E ele está lá no meio da fuga dele, e está passando por um vale lá, e um tal de Simei, que era benjamita, vê Davi passando lá embaixo e começa a tacar pedra nele. Taca a pedra, pá, Davi, seu cão, não sei o quê, xingando Davi, tudo quanto é nome. Né? Hoje a gente fala, é um cãozinho, é tão bonitinho, né? Naquela época cão era um bicho quase que chamar de rato, ou era pior do que chamar de rato. Os cachorros matavam os velhos que ficavam sentados na frente das casas. O cachorro era terrível. E aí estava lá chamando de cachorro. Aí o Joabe falou assim, ô meu chefe, o senhor quer que eu vou lá e acabe com a raça do Simei? Não, deixa ele. Quem sabe Deus não vai ver ele me xingando aqui e vai ter misericórdia de mim. É o tempo da humilhação, eu preciso de passar por ele. Aí o Abiatar, que era um dos sacerdotes que andava junto com Davi, falou assim, Davi, é o seguinte, eu vou voltar lá para Jerusalém e vou dar conselho ruim para Absalão, para dar tempo para você fugir. Porque a situação está ruim. Não precisa ir, rapaz, eu vou. Foi. Chega lá na frente da Absalão, está Aitofel, que era conselheiro de Davi, agora trai Davi, fica do lado do filho, e está o Abiatar. Aliás, Aitofel foi quem mancomunou toda a rebelião e colocou no coração do Absalão. Né? A Record pegou isso aí bem quando fez. E mancomunou o coração do Absalão contra o pai. E aí o Aitofel falou o seguinte, falou, o rei, me dá 50 homens, que eu vou agora atrás do seu pai, e eu trago o corpo dele, ou a cabeça dele morto amanhã cedo. Me dá 50 homens, que hoje é o dia que o senhor vai acabar com a raça do seu pai. Aí o Abiatar, ô meu rei, o senhor veja bem, o senhor sabe que vosso pai é um homem de guerra. Agora mesmo, ele deve estar dentro de uma caverna dessa, com uma ursa roubada pelos cachorros, os seus filhotinhos. Esse homem deve estar brabo. Se o senhor chegar agora a mexer com ele, meu Deus do céu, vai cair saraiva do céu. Não mexe não. Aí o Absalão, eu conheço meu pai. Tá assim. Como é que estava Davi? Cantando o salmo. O salmo de número 3 e de número 4 ele escreve nessa parte. Sabe o que ele fala no versículo 8 do salmo número 4? Em paz me deitei e logo peguei no sono. O filho dele estava contra ele. Em paz me deitei e logo peguei no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quem medita na palavra de Deus de dia e de noite tem segurança até mesmo para ser corajoso. E às vezes ser corajoso é só descansar em Deus. Tem dia, irmãos, que o nosso ato de coragem é falar assim, o Senhor sabe o que vai fazer. Eu termino com esse testemunho e peço para a Clara me ajudar, eu quero orar por você. Eu devia ter por volta de uns 7, 8 anos de idade. Me ajuda, Clarinha, por gentileza? Eu devia ter por volta de uns 7, 8 anos de idade. Eu era mais novo que o Noah. Entre a Sara e o Noah. E mais uma vez nós estávamos passando por uma dificuldade grande financeira. Isso era comum na minha casa, quando a gente era pequeno. Duras situações financeiras. Mas meu pai sempre foi um homem crente. Crente mesmo. A palavra de um homem crente. A postura de um homem crente. Em muitas áreas eu via problemas, mas naquilo ali, nessa figura do meu pai, de ter uma figura de que ele confiava em Deus. Era claro para mim. Aquela noite a gente foi dormir e eu lembro que a última coisa que a minha mãe fez, ela pegou uma farinha com água, colocou um orégano por cima, um pouquinho de sal, e assou aquilo, e aquilo foi aquilo que a gente comeu porque não tinha mais o que comer. A última coisa que a gente tinha para comer. E aí minha mãe olhou de maneira até desesperada, meu pai falou, Milton, o que nós vamos fazer amanhã? Meu pai olhou para a gente e falou assim, Deus proverá, vamos dormir. Doideira, né? Quer dizer, amanhã cedo a gente vai acordar e Deus vai prover da onde? Ele não tem dinheiro. A última coisa que a gente comeu acabou. No outro dia de manhã aparece o irmão dele, meu tio. Ô Milton, tudo bem? Trouxe um pão com presunto e queijo para a gente comer com os meninos. Vamos comer? Tem dia, irmãos, que o nosso ato máximo de coragem é descansar no Senhor. Ser forte e corajoso para cumprir
tudo aquilo que você ouviu da palavra de Deus. Ser forte e corajoso. Descansa no Senhor também é ser forte e corajoso. Deixar as coisas acontecerem segundo o plano de Deus também é ser forte e corajoso. Há desertos que nós estamos passando, que é vontade de Deus para nós, ser forte e corajoso. Arma uma tenda, se protege do sol nas asas do Altíssimo e descansa no Senhor. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. 2 rápidos convites. O primeiro deles é o seguinte: você tem sofrido com essas transições da vida, tem sido difícil para você. Tem lhe doído a mente, tem lhe doído na pele, talvez até numa doença. Mas o convite de Deus hoje para você é o seguinte: é tempo de você se despojar das suas próprias percepções e aceitar o convite de Deus para essa nova unidade da sua vida. Eu não estou chamando ninguém para ser pastor, para ser obreiro, para ser líder, para nada. Eu não estou falando nada disso. Eu estou chamando você para aceitar o plano de Deus na sua vida e se colocar à disposição do que Deus quer fazer com você. Deus quer lhe usar. Agora, Deus não usa nada sem capacitar, sem surpreender e sem levantar. Talvez hoje você precise ser levantado pelo Senhor mais uma vez. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, vem à frente, mas eu tenho mais um convite antes. Talvez é tempo de voltar a buscar o lugar do descanso. Você não tem conseguido descansar. A sua mente não lhe permite descansar. Você acorda mais cansado do que você foi dormir. Você acorda de manhã e talvez você fala como eu falei para mim esses dias atrás, né, brincando com ela. A gente foi roubado em São Francisco. Quebraram a janela do nosso carro. Roubaram a gente. Você sabe a diferença de assalto para roubo, né? Roubo, alguém é tomado, você não vê quem foi. Assalto, você realmente é agredido e tal. Então nós somos roubados. Eu perguntei para ela no outro dia de manhã, falei assim, será que não assaltaram a gente em vez de roubado? Porque eu acho que não quebraram só o carro, quebraram a gente também, que deram uma surra em nós, né? A gente às vezes acorda mais pesado do que a gente foi dormir. Por conta da circunstância da vida. Deus quer te fazer descansar, meu amigo. Você precisa de descansar. Você precisa colocar a sua cabeçona no travesseiro e falar assim, Senhor, eu estou descansando no Senhor hoje. Hoje eu estou dormindo com o Senhor me protegendo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te proteger. Lá no Salmo ele fala assim, duro será acordar de manhã, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Deus quer te dar um sono de justos hoje. Vem à frente, eu quero orar por você. Se você está vindo pela essa transformação de Deus na sua vida, ou se você está vindo pelo descanso, vem à frente, eu quero orar por você. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que eu apresento os meus amigos e meus irmãos na tua presença, Senhor. Essa noite é uma noite que o Senhor levanta, Senhor. Essa noite é uma noite que o Senhor transforma. Essa noite é uma noite, Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, traz de volta, Senhor,
os planos que o Senhor tinha ao nosso respeito. E o teu convite para nós, ó Senhor, é que tão quanto e somente isso, Senhor, nós confiemos no teu plano, Senhor, Pai, na tua chamada. Porque assim como o Senhor foi, Pai, com tantos homens de Deus, ó Senhor, com tantas mulheres de Deus, o Senhor é conosco hoje aqui também. E o Senhor, Pai, visita a vida e o lar, Senhor, e a mente, Senhor, Pai. Oh, Senhor, Pai, o cansaço de cada um, Senhor. E nessa noite o Senhor derrama descanso da tua parte, descanso da tua presença, descanso e alegria, Senhor Pai, para estarmos contigo, Senhor, e diante de ti. Descanso, Senhor Pai, que muda a perspectiva, Senhor Pai, para ter coragem, Senhor, de descansar no meio das coisas tão turbulentas, ó Senhor. O Senhor nos dá uma sombra no deserto, Senhor Pai, e peixe para nos alimentar à beira do rio, Senhor. E o Senhor cumpre hoje a tua vontade no meio do seu povo e glorifica o teu nome no nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.